Diego voltou de... Vamos lá. Tá aí na... Voltou de Dubai. Voltou de Dubai. O Corinthians nós subiu agora, né, Lúcio? Agora, né? Depois da vitória contra o São Paulo... Bonitão, né? Não, mas agora esquece. Agora é só mirar lá em cima. Estamos só 20 pontos atrás do São Paulo. Pra que tanta insistência com o Carlos Henrique, meu Deus do céu? Já chega, já deu. Hoje a gente vai ter participação do rapaz lá de Erechim. Aí eu falei pra ele pedir música. E 3 vezes pede música, né? Fala, rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade. Fala, pessoal, eu sou o Lúcio Flávio. Seguimos sem o Diego Prazeres. Seguimos sem o Diego Prazeres, começando mais uma edição do FolhaCast Futebol Clube, a 20ª edição. Chegamos a 20 edições do nosso FolhaCast Futebol Clube e hoje iniciamos aí com uma música a pedidos do nosso amigo Fábio Lazarotto, que traz informações para nós do Ipiranga, né, adversário do Londrina. E nessa edição não vai ser diferente, ele vai trazer algumas informações para nós também e a gente ouve daqui a pouco. Olá, amigos do FolhaCast, prazer em estar conversando com vocês mais uma vez, minha terceira participação no FolhaCast. Bom, eu vou pedir um som do Greta Van Fleet, que é uma banda que eu tenho ouvido ultimamente, Brave New World. Esse é o som que eu peço para os amigos tocar aí em minha homenagem à minha participação, tá certo, meus queridos? Então, eu vou trazer as informações do Ipiranga e na sequência vocês rodam aí pra mim, tá bom? E aí, Lúcio, e o Londrina? Que fantástico, assim? Vamos deixar pra daqui a pouco, né? O cara fez 3 gols, pede música, né? Isso, hein? O cara fez 3 participações, pede 3 música. participações de graça, né? Sem cobrar cachê, pelo menos uma música o cara tem que pedir, né? Pelo menos uma música ele merece, né? E aí, Lúcio, o time do Londrina empatou dentro de casa na primeira rodada da segunda fase e agora precisa buscar ponto fora, que o Londrina dificilmente consegue, né? E até em razão disso é um tropeçaço, né? Esse empate em casa tropeçou na hora que não podia, né? 8 vitórias seguidas e aí você tropeça quando teoricamente não podia, porque agora é muito mais curto, né? E levando em conta esse retrospecto de visitante do Londrina, então, sem dúvida é um resultado muito ruim. E agora sim, obrigatoriamente o Londrina vai ter que ganhar um jogo fora de casa. Obrigatoriamente, porque senão as chances ficam muito reduzidas, né, para você buscar a classificação. Por exemplo, o Londrina agora 2 jogos seguidos fora de casa. Se ele ganhar um jogo, pelo menos, ele termina o primeiro turno com 4 pontos. Se a gente depois, na sequência, o Londrina tem 2 jogos em casa. Se ele ganha os 2, ele faz 10 pontos. Na pior das hipóteses, ele chega na última rodada vivo para o jogo contra o Remo lá em Belém. Daqui a pouco, 10 pontos e 3 vitórias pode até classificar, dependendo do equilíbrio do grupo, né? É aquilo que a gente vinha falando, né? Que uma média que a gente imagina para uma classificação do grupo é isso, né? 10, 12 pontos. 12 pontos está praticamente garantido, 12 né? 12 pontos está dentro. 12 pontos está dentro. Agora 10 pontos ainda briga ali por uma vaga. E como você disse, o Londrina obrigatoriamente vai ter que vencer uma partida fora de casa. Então o grupo do Londrina, após essa primeira rodada, ficou com o Paysandu em primeiro, né? O Paysandu bateu a equipe do Ipiranga por 2-1, né? Se eu não me engano. Isso, 2-1. Londrina e Remo dividem ali a segunda posição. O Londrina tá na frente, acho que muito por conta da letra, né, do clube. E o Ipiranga é o último colocado, ainda não pontuou. Londrina e Ipiranga nesse próximo domingo, às 8 horas da noite. Que belo horário, hein? Horáriozinho bom pra gente assistir um jogo do Londrina. Exato. E no outro jogo, o clássico, né? Exatamente. Eu acho que assim, uma vantagem que talvez possa haver é que normalmente um clássico como esse, não que obrigatoriamente tenha que acontecer, mas o resultado mais previsível é o empate. Sim. Né? Então, de repente, a gente pode ter 2 empates nos 2 clássicos entre Paysandu e Remo. E isso, para os outros concorrentes, é interessante, porque se há um empate e você ganha, obviamente você fica na frente. Então, daqui a pouco pode ser, né, uma situação que pode se concretizar nesse grupo. Agora, independentemente disso, Londrina vai ter que dar um jeito de ganhar. Porque assim, se o Londrina volta desses 2 jogos, 2 empates ou um empate e uma derrota, é pouco, né? É muito pouco. Terminar o primeiro turno com 2 pontos só com 2 ou com 3, até com 3 ainda é pouco. Né? Porque assim, você terminaria com 3 pontos, mas sem nenhuma vitória. Né? E vitória é um critério de desempate. Por isso que eu acho, você pode fazer 10 pontos com 2 vitórias. Você ganha 2 jogos, empata 4, você faz 10 pontos. Mas você pode fazer 10 pontos com 3 vitórias. Já é um degrauzinho a mais. Então, eu acho que a matemática tem que ser essa. E desses 2 jogos aí, Ipiranga agora e Paysandu, o Londrina vai ter que buscar pelo menos uma vitória, porque senão as chances elas ficam bem mais reduzidas
deles, se isso realmente não acontecer. Então, só pra gente passar aí na tabela de classificação e nos próximos jogos, né, como eu disse agora há pouco, Paysandu, Leque, Remo e Ipiranga são os 4 do grupo. No outro grupo, o Ituano lidera com 3 pontos, ganhou fora de casa do Vila Nova, né? Santa Cruz e Brusque também empataram em 0-0. Brusque e Santa Cruz, né? Brusque e Santa Cruz também empataram em 0-0, também dividem a segunda posição ali do grupo. E agora na próxima rodada pelo outro grupo, Santa e Vila Nova, e Ituano e Brusque. Já que a gente já passou pelas duas tabelas aqui, as duas classificações dos dois grupos, né, melhor dizendo, o que você achou do jogo do Londrina contra o Remo, Lúcio? Porque eu vi várias pessoas que elogiaram o time, mas ao mesmo tempo eu assisti o jogo e, cara, eu quero até fazer uma crítica aqui. Se o alemão estiver ouvindo, que me desculpe o alemão, mas pra que tanta insistência com o Carlos Henrique, meu Deus do céu? Já chega, já deu. Solta o beat. Já deu pra mim, tô de boa de você. O Carlos Henrique já não dá mais, é visível. Até comentei com o pessoal que durante a transmissão, o comentarista falou assim, durante a substituição do Carlos Henrique, ele falou, bom, é importante a substituição do Carlos Henrique para dar mais mobilidade para ataque do Londrina agora e tal. Aí entra o Pirambu. Aí ele falou, esquece tudo que eu falei. Não adiantou nada, né? Não adianta nada, porque Carlos Henrique, Pirambu, Adenilson, o que tá acontecendo com o Adenilson? O time do Londrina, sinceramente, eu não vi um jogo tão bom quanto alguns viram, não. Acho que foi um jogo razoável, assim, o primeiro tempo, até o Londrina teve ali 2 ou 3 oportunidades, aquela do Marcondes poderia ter feito o gol, né, era um lance realmente que talvez fosse um atacante, provavelmente teria feito o gol. O segundo tempo já foi mais equilibrado, acho que o Remo já no segundo tempo estava bem satisfeitão já com o empate, então o time marcou mais, ficou mais recuado, o Londrina teve mais dificuldades. Lógico, não foi uma atuação espetacular. É aquela atuação seguinte, se faz um gol, ganha de 1-0, é uma atuação boa. Agora, se você fez um jogo razoável, mas tropeçou, ela acaba, no geral, ficando uma atuação ruim. E, mais uma vez, ficou, né, comprovado a dificuldade ofensiva do Londrina. Então, assim, também não consigo entender por que o alemão já não mudou. A gente imaginou que naquela mudança contra o Volta Redonda de ter colocado o Juan era uma sinalização de que ele estava tentando algo diferente no ataque, mas aí ele voltou atrás contra o Remo e, enfim, não deu. O Carlos Henrique não dá, o Pirambu também não dá, porque o Pirambu também é um jogador fisicamente muito forte, ele ficou aí mais de 2 meses sem jogar, então fisicamente ele tá muito abaixo de um nível. Então, e o Carlos Henrique, a gente tem falado aqui inúmeras vezes, e é um jogador que não evolui fisicamente. Então, acho que não consigo imaginar que o alemão vai insistir de novo nesse jogo de domingo, porque aí é demais, né? Não dá. Aí é demais. Eu, sinceramente, eu acho que o alemão deveria testar uma situação diferente. Jogar sem um centroavante, sim. Coloca 2 pontas e bota o Celcinho para jogar ao lado do Adenilson. O Celcinho ele tem entrado bem, né? Isso que surpreende também, né? Porque assim, o Celcinho, tecnicamente, pro nível da Série C, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador, pro nível da Série C. Então, assim, numa competição como essa, desse nível, ele é um jogador que pode fazer a diferença. Mesmo estando longe de uma questão física ideal, enfim. O Celcinho nunca se completou como um atleta, né? Em todos os aspectos. Mas, nesse nível, ele pode fazer a diferença. E diante dessa carência técnica que o Londrina tem, o Celcinho tem que jogar. Sim, tem que jogar. Então, eu acho que pode até não dar certo, mas eu acho que o alemão tem que mudar. Ele tem que trocar, ele tem que tentar uma coisa diferente. E eu colocaria o Celcinho para jogar do lado do Adenilson. São os dois, tecnicamente, os 2 melhores jogadores do time. Aproxima os dois e tenta fazer com que eles criem ali pelo menos 1, 2, 3 jogadas por jogo para tentar fazer o gol. Porque realmente não dá para insistir mais com o Carlos Henrique, com o Júnior Pirambu, porque eles têm dado uma resposta muito pequena para o time. Resposta técnica, resposta física, a resposta é praticamente 0. Faltam 5 jogos para acabar o campeonato. Ou o Londrina resolve nesses 5 jogos, ou o ano que vem vai estar na Série C de novo. Então, eu acho que se eu fosse o alemão mudaria, não tem nem dúvida nenhuma, e acho que ele deve mudar, porque senão aí também é difícil, né? E o alemão, quando ele teve um certo problema de um time um pouco mais pesado no meio de campo, como tinha quando tinha o Escobar, o Adenilson, ele ganhou a solução quando o Escobar pediu a rescisão de contrato. Exato. E o Marcel entrou. O Marcel, a gente vê que o Marcel tem qualidade no passe, o Marcel é mais leve, ele inclusive jogou bem contra o Remo. Agora o alemão precisa definir essa situação do ataque do Londrina, porque, gente,
sinceramente não dá. Se de um lado a gente tem Igor Paixão, do outro lado tem o Victor Daniel, às vezes o Danilo, às vezes algum outro garoto da base, de centroavante tá lá enfiado o Carlos Henrique, que não sai do lugar, o bicho é um peso morto, literalmente. Enfim, vamos falar agora um pouco desse próximo jogo então do Londrina. O Londrina vai enfrentar o Ipiranga fora de casa, e o que me chama mais atenção nisso tudo, Lúcio, é a logística do Londrina até chegar a Erechim. A gente recebeu no grupo do WhatsApp da assessoria de imprensa do Londrina, o Gustavo Oliveira, nosso assessor do clube, mandou para nós o trajeto do Londrina. O Londrina sai daqui de ônibus até Maringá, de Maringá vai para São Paulo de avião, aí de São Paulo vai para Chapecó também de avião, e depois de Chapecó vai até Erechim de ônibus. Então, assim, é uma logística muito... No primeiro turno o Londrina já tinha feito uma logística muito estranha, né? Foi de ônibus a viagem inteira. Dias, né? A Londrina mais uma vez... assim, na verdade, Gustavo, não tem muita alternativa mesmo, né? Porque assim, primeiro, Erechim não tem aeroporto, então você não tem como. Segundo, a CBF ela tem patrocínio de uma única empresa aérea. E essa empresa aérea, obviamente, que ela não tem tantas linhas assim, né? As linhas de voo no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma... São bem reduzidas. São bem reduzidas. Com a questão da pandemia, elas se reduziram ainda mais. Então você tem limitação de horário, você tem questão de escala. Então assim, por que o Londrina não pega um voo de Londrina e vai para Chapecó? Não tem voo direto Londrina para Chapecó. Aliás, hoje não tem voo direto para lugar nenhum. Você vai para Curitiba, você vai para São Paulo, você passa em Curitiba e depois você vai para São Paulo. Então assim, você não tem... E a Série C é assim, cara. Quando você tá na Série A, na Série B, você joga em capitais. Em capitais você tem uma variedade maior de conexão. Agora, pro interior não tem. Por exemplo, o próprio aeroporto de Chapecó é complicadíssimo descer lá. Muito difícil. A gente já teve, inclusive, jogos de Série A que já foram transferidos porque as delegações não conseguiram descer. Então, ano passado mesmo foram 2 jogos, contra o Vasco e contra o Inter. Exatamente. Então, assim, a logística é complicada. A Série C é assim, meu amigo. Não tem jeito. Então, a única forma de fugir disso aí é voltar pra Série B. Então, exatamente. Não tem. É isso mesmo. É viagem longa, é demorado. É ficar 3, 4 horas no aeroporto esperando. É um trecho de avião, outro trecho de ônibus. Então, não é fácil mesmo, não. O Londrina vai sair daqui por volta de 8 da manhã, vai chegar lá 8 da noite. O dia inteiro viajando. É isso aí. É isso aí. Então, pra gente complementar agora a Série C, vamos ouvir um pouco as notícias que o nosso amigo Fábio Lazarotto traz do Ipiranga, né? Próximo adversário do Londrina. O Fábio Lazarotto que escolheu a música que abriu o nosso podcast. Vamos lá. Vamos falar de Ipiranga, porque o Ipiranga, adversário do Londrina neste final de semana, estreou com derrota contra o Paysandu no último final de semana em Belém do Pará. Naquele jogo que se notabilizou por muitas polêmicas relacionadas à arbitragem. Inclusive, o Ipiranga fez uma nota de repúdio, né? Encaminhou para a CBF, encaminhou para a comissão de arbitragem, em razão dos problemas que houveram no jogo passado. Bom, apesar de ser o primeiro jogo do quadrangular, a derrota já gerou um certo alerta para o Canarinho, uma vez que nesta fase da competição os erros e as derrotas precisam ser minimizados ao máximo. A derrota para o Paysandu fez com que o jogo deste domingo contra o Londrina seja tratado como um jogo decisivo e fundamental para as pretensões do clube na competição. Aqui só se fala em vitória. Em circunstância alguma, o empate pode ser considerado um bom resultado para o Ipiranga. A matemática é vencer todos os jogos em casa e tentar, um empate ou 2 empates fora de casa para garantir o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Quanto ao time que encara o Londrina, o Ipiranga terá 2 desfalques e uma dúvida. Luiz Eduardo e Jefferson cumprem suspensão e estão fora. Já o meia Mossoró é a dúvida que deverá ser reavaliado antes da partida. Sendo assim, o treinador Celso Teixeira terá problemas também na defesa e no setor de criação. Para o lugar de Luiz Eduardo na zaga, Ricardo Taliermi e Léo Canu disputam posição, mas a tendência é que jogue Léo Canu já no meio de campo. Se o Mossoró não tiver condições de jogo, quem vai para campo é o Pedrinho, ou até mesmo pode haver uma mudança. Se não jogar o Pedrinho, ele pode mudar o formato de jogo da equipe do Ipiranga, utilizando o Caprini, que é um jogador de lado de campo, como um homem mais centralizado, e aí abrindo lugar para um outro jogador, que no caso seria o Leilson. O provável time do Ipiranga deve ter David no gol, Muriel, Reinaldo, Ricardo Taliermi ou Léo Canu. Eu aposto em Léo Canu. E Zé Mário, Tarek, Clayton, Mossoró, e aí vem as dúvidas, Caprini ou Pedrinho, Jean Silva,
Leilson ou Caprini, vai depender da posição do meio de campo. E na frente, o goleador da equipe, Neto Pessoa. Este deve ser o provável Ipiranga para a partida deste domingo às 20 horas aqui no Estádio Colosso da Lagoa contra a equipe do Londrina. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço para vocês, prazer em participar mais uma vez e solta o som aí do Greta Van Fleet para mim. Aquele abraço! Então tá aí o Fábio Lazarotto trazendo as informações do Ipiranga, como disse, próximo adversário do Londrina. E a gente espera que o Londrina, enfim, possa desencantar fora de casa, né, Lúcio? Esperamos, né? Não é possível que vai acabar o campeonato e o Londrina não vai ganhar nenhum joguinho fora de casa, né, rapaz? É isso aí. Agora vamos falar um pouco de Libertadores. E o Manela? Não vamos falar do Manela? Ah, verdade. Vamos falar do Juninho Manela, rapaz. Falando em Série C ainda, o São Bento, né, rebaixado. Tá mais na Série C agora? Rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, anunciou a contratação do Juninho Manela. Mas quem é Juninho Manela? Juninho Manela é um youtuber daqui de Londrina, tem um canal no YouTube, ele e alguns amigos dele, e o Juninho foi contratado pelo São Bento. A curiosidade de tudo isso é que o São Bento é dirigido, né, o técnico do São Bento não é nada mais, nada menos que Edson Vieira, pai do Juninho Manela. E o Lúcio... Também londrinense, revelado do Londrina. Aliás, o Edson Vieira, como jogador, foi um grande jogador, né? Sim, jogou no Botafogo. No Botafogo, jogou no México, jogou na Colômbia, seleção brasileira de base, foi um grande jogador. E o Lúcio, nosso ilustríssimo Lúcio Flávio, conseguiu falar com os dois. Você estava conversando agora há pouco com o Edson Vieira, né, Lúcio? O que ele chegou a te dizer? O Edson Vieira, na verdade, assim, não teve nenhum tipo de influência. Aliás, ficou completamente à parte da negociação. Foi uma negociação que envolveu a diretoria, né? E claro, está muito claro assim que o São Bento está muito mais interessado na parte midiática, na visibilidade que o Juninho tem no YouTube através do seu canal, do que propriamente na questão técnica, né? Porque o Juninho jogou na base, jogou futsal na Itália, mas enfim, já futebol de campo nunca jogou profissionalmente. E então, tem 25 anos. 25 anos, então assim... Qual vai ser a resposta técnica do Juninho para ser um jogador, né? O São Bento fez ali um contrato de 2 meses, ele vai participar da pré-temporada, vai participar dos amistosos e, dependendo do desempenho, ele pode ter o contrato estendido. Mas o Edson Vieira, olha, independente, ele falou assim, foi até legal que o Edson falou, rapaz, eu sinceramente preferia que o treinador do São Bento fosse outro, não eu. Mas assim, e a justificativa principal do São Bento, o São Bento está fazendo lá uma reformulação, um trabalho de marketing e tal, e que o Juninho, ele tem no seu canal, a maioria dos interessados são crianças, né? São adolescentes, né? E o São Bento vê aí um caminho para divulgar a sua marca, divulgar o seu nome para essa faixa etária, para as crianças, enfim, para os adolescentes e tal, né? Acho que é um caminho que o São Bento está seguindo aí, mas... Boa sorte aí pro Juninho e tal, mas acho que como jogador vai ser difícil ele dar uma resposta dentro de campo, né? E falando em dar resposta, o Juninho mandou um áudio para nós, né, respondendo a algumas perguntas que o Lúcio fez, e a gente vai ouvir agora também. Bom, primeiramente eu queria pedir desculpa porque eu tô um pouco sem voz devido à quantidade de trabalho, jogo, esforço. Vamos lá. A questão de jogar num clube onde meu pai é treinador não muda nada pra mim, porque eu e ele, a gente sabe muito bem separar profissão, trabalho de família. Ou seja, a partir do momento que a gente estiver dentro do campo, ele é o técnico e eu sou o jogador e pronto, acabou. A partir do momento que tiver iniciado um treino, ele é o técnico e eu sou o jogador. Não acabou a família. Família, pai e filho é portão do estádio pra fora, portão do treino pra fora. Então isso não vai mudar nada. Nada. E sobre se pode haver uma cobrança maior sobre o seu futebol por esse motivo, com certeza. Eu acho que não só por esse motivo, como o fato de eu ser um youtuber também e tudo mais. Porém, eu já estou ciente disso e eu vou procurar dar o meu 100%. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Tudo que for para ajudar o São Bento, eu vou fazer. E é assim que eu estou pensando. E pronto. Acredito que a oportunidade no São Bento só surgiu em razão do seu pai ser o treinador do clube? Não, até porque meu pai nem passou por isso. Claro que no final das contas ele foi consultado e ele que deu a posição. Porém, a conversa se iniciou com diretoria, presidente e tudo mais. Até porque eu acho
brincadeiras à parte, que se fosse pelo meu pai eu nem iria pro time. Então não tem nada a ver com meu pai. É todo um planejamento para ajudar exclusivamente o São Bento. Bom, então tá aí o Juninho Manella, novo reforço do São Bento. O São Bento que também tentou a contratação do Conca. Louco. O Conca tá aposentado desde abril de 2019 e o Edson Vieira disse que fez um contato com ele. Falou, pô, vem ajudar nós aí e tal. Mas o Conca tá sem interesse agora. Não tá precisando, né? Sendo assim, então encerramos o assunto Série C, né? Série D também. Agora vamos falar um pouco sobre a Libertadores. A Libertadores que teve uma certa surpresa, né, Lúcio? Não vou dizer surpresa... o Santos ter passado pelo Grêmio, mas foi uma surpresa a chacoalhada que o Santos deu no Grêmio, né? O Santos bateu a equipe gremista aí por 4-1 na última quarta-feira e vou falar bem a verdade pra você, eu gostei um pouco, viu? Porque eu não gosto da antipatia do Renato Gaúcho, gosto bastante do Cuca, acho que ele é um treinador bem ok pros padrões brasileiros e eu gostei bastante da classificação do Santos. Agora o Santos espera o adversário que sai de Boca e Racing. O Boca perdeu o primeiro jogo e o jogo da volta é semana que vem, né? Assim, o Cuca tá fazendo um bom trabalho no Santos, né? Com problemas, o Santos tem problema de salário atrasado, tem problema de um elenco até um certo ponto limitado, ele tem colocado vários meninos lá e o time tem sido realmente muito competitivo. Eu acho que quase ninguém esperava uma diferença dessa no jogo, né? Eu esperava um confronto equilibrado, talvez como foi o primeiro jogo lá em Porto Alegre e tal. O Santos fez um gol com 10 segundos e aí mudou a história do jogo, foi uma atuação impecável do Santos, né? Não deu a mínima chance e é isso mesmo, né? O Renato, claro que acho que a gente tem que valorizar o trabalho dele é bom, né? É muito bom, mas ele sempre foi assim como jogador, né? E como treinador não poderia ser diferente, né? Ele acha que ele é muito melhor do que ele é, na verdade, né? E o Grêmio, com tudo isso, né? O ano passado tomou 5 do Flamengo, agora toma 4 do Santos, então assim... 5 no agregado. Então, precisa, não sei, talvez o Renato viva ali num mundinho meio dele ali e tal, precisa, enfim, abrir os olhos, né? Precisa mudar alguma coisa e tal, precisa evoluir também, né? O Renato, ele sempre tem umas desculpas, né? Não, eu tomei 5 do Flamengo, mas se tivesse me dado 200 milhões de reais, eu montava um time igual ao Flamengo. Aí eu lembrei disso, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, aí o Grêmio perdeu a primeira final lá pro Caxias, né? Sim. Depois foi campeão, mas perdeu. Daí eu fiquei pensando, o Caxias investiu quanto, né? E ganhou do Grêmio. Aí ontem, nesse jogo do Santos de novo, né? O Santos investiu 200 milhões? Não investiu, né? Provavelmente tem investido menos do que o elenco do Renato Gaúcho. Então, assim... É aquilo que a gente sempre fala aqui também de Libertadores. Os times brasileiros investem e vem o argentino aqui que não investe nada e ganha. Então, assim, acho que é uma situação pro Renato botar o pezinho um pouco mais no chão. Apesar que, depois do jogo da Vila Belmiro, ele reconheceu, né? Falou, o Santos foi muito melhor, também não daria pra falar diferente, né? Depois de uma chacoalhada dessa. E, cara, acho que o Santos ganha moral. Acho que o Santos, enfim... O que tá jogando de bola o tal do Marinho, hein? Joga muito, né? O Marinho tá jogando muita bola. O Marinho, ele é o melhor jogador do ano no Brasil. Sim, sem dúvida. Tem maior regularidade. Sem dúvida. Tem jogado... O Thiago Galhardo tava ali acompanhando ele, mas o Thiago Galhardo, depois que foi pra seleção brasileira... Caiu, né? Só caiu, né? E acho que o Santos chega grandão aí na semifinal, né? Se vai ganhar ou não, eu acho que hoje... E chega com condições, viu? Porque pode pegar ou o Boca ou o Racing. Que não Racing é aquilo que a gente falou já anteriormente. O Boca também, tecnicamente, não é um time... Eu acho que assim, o Santos chega nessa semifinal num patamar bem diferente de como ele era visto, por exemplo, no início da Libertadores. Mas se você pegar lá atrás, quem que apostava que o Santos chegaria na semifinal? Pouca gente, né? Pouca. Então acho que o Santos, ele elevou o patamar dele para essa semifinal aí e acho que chega forte. Eu também acho que o Santos chega muito bem para essa semifinal de Libertadores, talvez até favorito contra qualquer um dos dois, Boca ou Racing. Tudo bem que o Boca tem toda a mística da camisa e tal, mas o Boca, eu assisti o jogo, o último jogo do Boca contra o Internacional, não jogou nada. E na outra semifinal, o Palmeiras eliminou o Libertad, que também já era esperado, né? O Palmeiras teve uma certa dificuldade no primeiro jogo, teve uma certa dificuldade no primeiro tempo desse segundo jogo também, mas depois no segundo tempo deslanchou e aplicou um 3-0 lá no Libertad. E agora aguarda o vencedor de River ao Nacional, que deve ser o River, né? Que jogaram na última quinta-feira, mas a gente ainda tá gravando, então a gente não sabe o resultado do jogo. Muito provavelmente tenha sido o River Plate
Plate mesmo. Palmeiras é favorito contra o River ou você acha que o River é favorito contra o Palmeiras, Lúcio? Eu acho que é meio a meio. Assim, o River é o melhor time sul-americano dos últimos 5 anos, tem um trabalho consolidado de um grande treinador, é um grande time acostumado a títulos, né, com jogadores muito bons. Então, assim, se você pegar o histórico, o River é o melhor time sul-americano dos últimos 5 anos. Então, ele é muito forte. Agora, o Palmeiras, ele disputa em igualdade. Porque acho que é um time que está bem acertado, é um time que tem muita confiança. O Abel Ferreira tem demonstrado que é realmente um bom treinador. Em pouco tempo, a gente já vê um Palmeiras, enfim, completamente diferente daquele Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo. E aí você pode me perguntar assim, Palmeiras pegou só baba na Libertadores. É verdade, pegou só baba. Só que o Palmeiras passou com facilidade pelas babas. O Corinthians pegou baba na pré-Libertadores e caiu. E a gente já viu inúmeros times brasileiros pegando baba e ficando pelo caminho. O Corinthians é um, o São Paulo é outro na Sul-Americana. Sim. O São Paulo foi eliminado na Libertadores porque ele perdeu pro Binacional, o time da Itaipu lá, né? Então, assim, o Palmeiras pegou, teoricamente, só baba na Libertadores? Sim, pegou só baba. Mas fez a parte dele. Só que ele passou com tranquilidade. 5-0 em um, 5-1 no outro, 3-0 em um. Então, assim, o Palmeiras sobrou. Aí você me pergunta, talvez o Palmeiras não tenha sido testado e agora vai pegar um grande adversário? É verdade também, pode ser, mas eu acho que o Palmeiras chega em condições de brigar de igual para igual. Então acho que o Palmeiras chega forte, chega confiante, é um time que toma pouquíssimos gols. O Palmeiras quase não sofre defensivamente, então é para igual para igual. Eu acho que o Palmeiras tem condições de encarar e tem condições sim de chegar à decisão, mesmo levando em conta que ele vai enfrentar o melhor time sul-americano dos últimos anos. É isso aí. Bom, confirmado então a classificação do River Plate, a gente, como eu disse, a gente ainda não sabe, uma semifinal completamente Brasil e Argentina, né? 2 confrontos Brasil e Argentina, Santos pegando Boca ou Racing e o Palmeiras pegando o River Plate. O Palmeiras com a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, porque ele tem melhor campanha. É isso aí então. Então, encerrado também o assunto Libertadores, vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro. A 26ª rodada já se iniciou na última quarta-feira com 2 jogos, né? São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo vencendo o Atlético Mineiro, né? Voltando a vencer após ter perdido o clássico para o Corinthians no final de semana. Venceu o Atlético Mineiro por 3-0 e o Atlético Goianiense batendo a equipe do Fluminense por 2-1 lá em Goiás. O Campeonato Brasileiro cada vez mais se definindo, né, Lúcio? A gente sabe que ainda tem o Flamengo, que pode chegar no São Paulo ali, mas o Atlético Mineiro já provou que não é esse time para incomodar o São Paulo. Eu acho que agora o título mesmo está entre São Paulo, Flamengo, Palmeiras acho que já não chega mais. O título está entre São Paulo e Flamengo, né? Acho que mais ou menos por aí. Eu não descartaria o Palmeiras, né? Eu acho que a gente tem ainda um caminho para percorrer, né? O São Paulo mesmo tem 12 jogos. A gente vai ter, assim, o Campeonato Brasileiro vai terminar só lá em fevereiro. A gente vai ter nesse meio termo aí essas decisões de Copas aí, enfim, Copa do Brasil, Libertadores da América. Claro que o São Paulo criou uma gordura e essa gordura é extremamente importante porque a gente está falando de um campeonato de oscilações, nós estamos falando de um campeonato equilibrado, então, assim, o São Paulo hoje, ele tem a possibilidade de um tropeço ou outro, como foi, por exemplo, a derrota para o Corinthians. Ele perdeu para o Corinthians, mas ainda se manteve. É difícil você imaginar hoje que o São Paulo vai perder pontos em 3, 4 jogos seguidos, pelo que ele vem jogando. Então, é uma vantagem de pontos considerável, porque você pode ter um tropeço ali, um tropeço aqui, mas na média você continua lá em cima porque a sua vantagem é considerável, né? Mas não acho que está definido, não acho que ainda a gente tem bastante água para passar embaixo da ponte, né? Eu acho que isso vai depender muito do que acontecer também nas outras competições, né? Porque aí daqui a pouco você tem um jogo decisivo numa Copa do Brasil, numa Libertadores, enfim, cai a atenção um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Mas acho que o São Paulo está caminhando essa vitória contra o Atlético, vitória incontestável, né? Acho que o Diniz foi muito bem, perdeu o Luciano e colocou o Tietê e o São Paulo ganhou o meio campo, porque o Atlético Mineiro entrou com 3 zagueiros e os 3 zagueiros não tinham quem marcar, porque o São Paulo não tinha um atacante fixo lá na frente, né? Então acho que o São Paulo sobrou, vitória muito boa, uma vitória de quem é líder mesmo do campeonato, de quem tá jogando bem. Acho que o grande ponto do São Paulo é que é um time que tem sofrido muito pouco defensivamente, né? O São Paulo sofre pouquíssimos gols, né? E por isso perde pouco, né? Então acho que é uma grande vantagem e acho que só depende do São Paulo mesmo.
né? Acho que o São Paulo tem tudo para seguir nessa linha. Claro que a gente tem um Flamengo aí, por exemplo, o Flamengo hoje tem 2 jogos a menos, né, que o São Paulo, né? E se ganhar, fica com 2 pontos. Ficaria atrás, 2 né? pontos. O que 2 pontos, né? Se você imaginar que você tem 12 rodadas ainda pela frente, é uma diferença mínima, né? A diferença de um jogo. Sim. E eles vão se enfrentar ainda. Então, teoricamente, essa diferença não existiria. O Flamengo também, diante de tudo que aconteceu no ano, de todos os problemas que o Flamengo teve, o Flamengo ainda não é um time totalmente confiável, né? Isso pode acontecer daqui para frente pela qualidade que o Flamengo tem no seu elenco, né? Parece que o time está se acertando, né? O Rogério agora tem tempo para trabalhar, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro, né? Acho que houve uma evolução contra o Santos, mesmo com o Santos jogando lá com o time reserva e tal. O Flamengo, assim, pela capacidade técnica que ele tem no elenco, ele é um time que daqui a pouco ele pode engrenar 5, 6, 7 vitórias seguidas. Sim. E aí, obviamente, que ele encosta, né? Acho que a gente vai ter aí mais umas 3, 4 rodadas ainda que pode ainda modificar alguma coisa no campeonato. É isso aí. São Paulo, então, em primeiro lugar com 53 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 46, Flamengo em terceiro com 45 e Palmeiras fechando o G4 com 41. Na zona de rebaixamento, Vasco, Coritiba, Goiás e Botafogo são os times aí que estão brigando firme para ir para a Série B, né? Os 3 últimos aí pode dar as mãos, né? A gente sabe que ainda tem alguns times ali também perigando bastante cair, como Bahia, Sport, Fortaleza, mas... O Corinthians não tá mais nesse grupo. Não, o Corinthians nós subiu agora, né, Lúcio? Agora, né? Depois da vitória contra o São Paulo... Bonitão, né? Não, mas agora esquece. Agora é só mirar lá em cima. Estamos só 20 pontos atrás do São Paulo, dá pra buscar ainda. Dá pra brigar. Então, passando essa próxima rodada agora, ó, como eu já disse, já tiveram 2 jogos, né? No sábado, às 19 horas, Sport e Grêmio se enfrentam na Ilha do Retiro. Também no sábado, às 9 horas da noite, talvez o melhor jogo da rodada, Inter e Palmeiras. No Couto Pereira, às 9 horas da noite, Coritiba e Botafogo. E no domingo, Vasco e Santos se enfrentam às 4 horas da tarde em São Januário. Bragantino e Atlético Paranaense às 4 horas da tarde também em Bragança. Flamengo e Bahia às 18h15 no Maracanã. E fechando o domingo, Fortaleza e Ceará clássico. Olha, não tinha nem circulado isso aqui, mas Fortaleza e Ceará às 8h30 da noite no Castelão. E na segunda-feira, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Goiás encerram a 26ª rodada, que para uns é 26ª, para outros é 25ª, né? Bom, já que a gente já falou de todos os tipos de futebol possível aqui, vamos trazer uma notícia que foi veiculada na tarde dessa quinta-feira. A Rússia, o país, né, Rússia, foi proibido de usar nome, bandeira e hino nos próximos 2 anos de competições. Isso inclui as Olimpíadas de Tóquio, né, e as Olimpíadas de Pequim também, né, que são as Olimpíadas de Inverno, e a Copa do Mundo. A Corte Arbitral do Esporte deferiu isso, né, quer dizer, indeferiu um pedido da Rússia, né, após uma série de acusações que as autoridades russas teriam alterado um banco de dados de um laboratório de testes em Moscou. Então a Rússia proibida de participar das Olimpíadas e proibida de participar da Copa do Mundo. Os atletas, se provarem que não estão dopados, né, que estão limpos, eles podem participar, mas só que daí sob a bandeira do COI. Uma informação muito importante aí, então, a Rússia ficando de fora desses eventos. Complicado, né? A Rússia, que foi o último país a sediar a Copa do Mundo, ficar de fora da próxima é complicado, né? A questão do doping é muito séria, né? A questão é uma questão que realmente tem que haver, né, uma punição alta. E assim, ficou provado, né, e isso já vem de alguns anos, que essa questão do doping era uma questão institucionalizada na Rússia, né? Então, assim, não eram casos pontuais, isolados. Sempre bem corriqueiro a coisa lá, né? Não era uma coisa de 1 ou 2 modalidades e tal, né? Uma coisa de algum atleta ou de algum treinador. Era uma coisa meio governamental mesmo, né? Institucional. E que fazia parte, enfim, né, de toda a preparação. Então, acho que a punição tem que ser severa mesmo. A questão do doping é muito grave e realmente acho que o exemplo tem que ser dado e acho que é um exemplo bastante forte aí para todos aqueles que estão no esporte, né, nas modalidades, que você tem que competir limpo, né? Você tem que competir nas mesmas condições dos seus rivais e, obviamente, tentar se superar na parte técnica, na parte física, mas, obviamente, dentro do que determina a lei do esporte, né? Já diria a frase, né? O mal do malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto, né? É isso aí. É isso aí, então vamos encerrando nossa edição do FolhaCast Futebol Clube com os nossos palpites. O Diego tá onde? Dubai? Já voltou? Não, o Diego voltou de Dubai, agora ele foi para Caldas Novas. Caldas? Foi mais
Agora ele vai dar uma Tá mais relaxada. humilde agora. Tá mais um pouquinho mais humilde. Mas depois, pra encerrar o tour dele, diz ele que ele vai dar uma passadinha nos Estados Unidos pra fazer umas compras lá, né? Na Miami e tal. E mandou o palpite dele, né? Ele tava voltando de Dubai e mandando mensagem pra mim, falou, vai me atualizando quando tá o jogo do Londrina aí, contra o Remo. Que amor, hein? Aí ele, de Dubai, ele parou ali em Sertanópolis, falou que conseguiu pegar um pouquinho da Paiquerê. E aí ele falou que eu ouvi um restinho do jogo. O palpite dele pra esse próximo jogo é 1-0 pro Londrina, viu? Tá animado, hein? Bem confiante. Eu vou votar 1-1, cara. Eu vou votar num 0-1, viu? Eu acho que o Londrina vai perder esse jogo pro Ipiranga. Bom, encerrado então mais uma edição do nosso FolhaCast Futebol Clube. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. E agradecimento ao nosso editor Bruno Codogno. E um abraço. Valeu! Até mais, tchau.